Oi pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal Bruna Terror e hoje eu irei contar uma história de terror. Então, tem alguém na minha casa. Eita. Bom, gente, João, né, ele tava procurando uma casa pra alugar, né, uma casa pra morar, enfim. Só que, como as casas estavam tudo caras, enfim, né, ele não tava conseguindo achar uma casa que ele quisesse, decente, vamos dizer assim. Até que ele viu um anúncio, né, muito interessante de uma casa à venda, que por sinal tava muito barata mesmo. Assim, que ele falou assim, caraca, nem compensa eu ficar pagando aluguel, né? É melhor comprar essa casa. Então ele foi lá, falou com o corretor e tudo, né, com o dono do imóvel também. E até então a casa tava perfeita, ele entrou na casa, viu? Gostou, né? Achou uma casa muito interessante e nem sabia por que o preço tava tão abaixo assim. E ninguém falou pra ele nada, né? Simplesmente só falou que tava querendo se livrar logo da casa, vender logo, que tinha filhos e queria dividir herança, era um negócio assim. E até então, né? Beleza. Então ele foi lá, gostou da casa mesmo, foi buscar as coisinhas deles, buscou as suas coisas, colocou dentro da casa. E nisso tinha algumas coisas lá na casa, né? Enfim, que ele tinha que varrer e tal, dar uma limpada, né? Tava bem empoeirado, enfim. E nisso, ele escutou um barulho, né? Quando ele acabou de entrar na casa, assim, se mudando, ele escutou um barulho. Então ele foi ver o que tinha acontecido. Então ele foi na cozinha. Quando ele entra na cozinha, ele viu que tinha um vaso em cima, assim, da pia, né? Parecia que tava em cima da pia e ele caiu no chão. E sem entender muito, como assim esse vaso caiu daqui, um vaso antigo? Mas ele deixou pra lá, às vezes foi vento, às vezes tava bem na beirinha, sei lá. Ele deixou pra lá, nem ligou muito pra isso, foi arrumar suas coisas, tava feliz que tinha conseguido uma casa bem barata. E ele nem precisava mais pagar aluguel, porque tipo assim, ele tinha a casa. Então ele foi trabalhar, né, todo contente, tudo, voltou pra sua casa. Nisso ele começou a ver que tinha umas coisas acontecendo. Ele escutava a porta se batendo sozinha, janela, ele escutava barulhos, arranhões, barulhos, parece, pela parede, de alguém andando pela casa, passos. Só que ele não acreditava, às vezes ele pensava, é o vizinho, é coisa da minha cabeça, eu tô muito cansado. Então pra ele tava tudo mil maravilhas, a casa perfeita. Ele não tava muito se importando com o barulho em si da situação, sabe? Ele não tava muito ligando se era barulho de alguma coisa, ele não tava se importando não, tava nem aí. Então ele pegou, foi trabalhar nos dias seguintes, fez a mesma coisa, escutava as mesmas coisas e tudo bem. Mas tudo mudou quando era final de semana, os amigos dele chamaram ele pra sair, como todo final de semana ele fazia, saía e tal, voltava tardezão, bêbado, etc. Às vezes nem voltava, só voltava no outro dia seguinte. E ele falou, não tô afim hoje de sair não, vou ficar em casa, assistir um filme, ler um livro, ficar por aqui. E ele foi pra sala, né, ligou a televisão e tudo, e começou a ler seu livro, né, deixou só a luz da televisão ali, a casa, todas as luzes estavam apagadas, e começou a ler seu livro. Tava ali lendo, e ele viu na janela um vulto. Ele viu um vulto passando. E nisso ele correu rapidamente na porta, né, olhou e não viu ninguém. Ele simplesmente não viu ninguém, e ele ficou bem, assim, sem entender. Mas até aí tudo bem. Só que daí quando ele voltou pra ler o livro, ele sentia que parecia que tinha alguém atrás dele, observando, olhando tudo que ele fazia. Então ele olhava, não tinha ninguém. Então ele ficava ali, de vez em quando ele olhava de novo, não tinha ninguém. Então ele tava bem preocupado com essa situação, sabe? Aí ele foi na cozinha pegar um copo d'água, né, deixou seu livro ali em cima do sofá. Quando ele voltou, o livro dele tava bem assim, ó, em cima da televisão. E ele já ficou assim, gente, como assim? Eu deixei o livro aqui? Será que eu tô ficando doido? Nisso, ele já pegou seu livro de volta e sentou no sofá. Quando ele sentou no sofá, automaticamente as luzes, a luz da televisão, né, como se eu tava essa luz da televisão ligada, desligou. Ele até pensou assim que foi um problema da televisão, mas ele viu que teve uma queda de energia. Nisso ele já ficou com muita raiva, porque nunca isso tinha acontecido e tudo. Foi lá, buscou umas velas e tudo, ficou andando. Nisso ele vê automaticamente, quando ele coisa a vela, um vulto correndo pela casa e a vela cai no chão. E aí já começa a aparecer um pouquinho de fogo, ele pega, apaga rápido, acende outra vela e o coração dele fica batendo a 1000 por hora.
Porque, nossa, já pensou um vulto dentro da sua casa? E ele fica assim, sem saber o que fazer. Ele não tem ideia do que ele vai fazer, até porque tem um vulto dentro da casa dele, tem uma pessoa, sei lá, tem algum... E nisso ele começa a andar pela casa, né? E ele começa a ouvir a porta se fechando, batendo. E arranhões e passinhos, coisa que ele já escutava antes. E ele já percebe que isso tudo acontece dentro da casa dele. Não acontece na casa do vizinho, ou é coisa de alucinação. Não. Tá acontecendo de verdade e é dentro da casa dele. E nisso ele começa a ficar muito assustado mesmo, porque tá sem luz, só tá com uma vela na mão. E aí ele vai pro quarto e fica ali e ele não consegue dormir, né, nisso tudo. Volta o outro dia, ele fica ali pensando e tal, fica preocupado, vai pro trabalho preocupado, porque ele tá com medo da noite. Porque durante o dia não acontece nada. Mas à noite parece que é o momento, né? E beleza. Nisso tudo que ele fica por ali. Anoitece, né? Ele sai do trabalho e vai pra casa. Ele fica ali, ele vai pra sala, continua lendo seu livro, não escuta nada, não vê nada por enquanto. Já vai ficando um pouquinho tarde da noite, tudo começa de novo, se repete de novo. Ele começa a ver vulto, começa a ver batidas e tudo. Até que no momento que ele levanta do sofá, parece que alguém pega nele e puxa. Ele sente um puxão e ele cai no chão. Ele fica muito assustado com isso. E nisso ele vai andando em uma direção e tipo que uma força tá puxando ele pra outro canto, outro lugar, né? E ele fica com muito medo. Só que como ele tá dentro da casa e tem algo puxando ele não consegue sair, né? Ele acaba cedendo, vamos dizer assim. Aquela força que tá puxando ele. Nisso ele para diante de Ele para diante da sala e na sala tem um tapete. Nisso ele sente que precisa abrir, né, o tapete. Mas antes dele fazer isso, parece que um vento super forte, sabe? Ou como se fosse um vento, fizesse isso pra ele sozinho. E lá tá uma porta, como se fosse um porão. Aí ele fica muito curioso. Nessa curiosidade dele, ele abre o porão, desce. Lá ele começa a ver que tem várias coisas antigas, talvez fosse dos antigos moradores. Ele vê várias coisas. E lá ele encontra um baú. Lá no baú, ele abre o baú e tem várias coisas assim de criança. Tem tipo um ursinho de pelúcia, brinquedos. Tem várias fotografias, né, de um casal, de filhos, talvez que sejam, né? E ele fica assim, que talvez aquele pessoal seja os moradores, os antigos moradores dali daquela residência. Até que ele vê que tem lá um livro, que é um diário. E ele pega esse livro e começa a ler. Quando ele começa a ler esse diário é simplesmente de um homem que se chama Alberto, que começa a falar o que ele fez para a mulher dele ficar com ele e como que isso deu muito errado. Então, na história do Alberto, o Alberto que estava descrevendo lá o livro, né? Então João leu o livro e o Alberto, por incrível que pareça, ele foi atrás de uma mulher para mexer com magia negra, para que a mulher dele voltasse para ele e ficasse com ele para sempre. Isso mesmo. Ele foi fazer um negócio ruim, entendeu? Sem medir as consequências. Ele simplesmente só queria que a mulher dele voltasse para ele. E ele foi lá, fez o que tinha que fazer. E a mulher voltou e era muito carinhosa, muito apaixonada por ele. Só que depois de 3 meses, tudo começou a dar muito errado. Tudo começou a dar muito errado. Eles brigavam demais, ela tinha um ciúme, era obcecada por muita coisa macabra. Então, tipo assim, eles não estavam dando certo. Até que chegou um momento que ela pegou uma faca pra atacar ele. E ele falou que não estava dando aquele certo, aquele relacionamento. Por fim, ele não sabia o que fazer mais, né? E ele tira os filhos de casa. Porque os filhos falam que tá vendo a mãe deles, né, muito esquisita, que ela fala sozinha, que ela parece que tá brigando com alguém, ninguém sabe. E eles começam a ficar alucinados com isso. Então ele vai atrás da mulher, né, que ele foi atrás pra fazer a magia, pra tentar quebrar. Mas ele não acha essa mulher em lugar nenhum. Ele não acha. Então o Alberto fica preocupadíssimo. O que ele vai fazer? Porque ele não sabe. Então ele vai em outro lugar e vê que a magia não pode ser quebrada. Que tinha que encontrar essa senhora, enfim, a pessoa que fez. Só que ele não encontra. Então ele toma uma atitude bem trágica mesmo, né? Então quando ele
vai pra casa, ele vê que tá tudo piorando, cada dia que passa é pior. Ele toma uma decisão. Ele pega os seus filhos e entrega a mãe dele, aos avós, no caso. Entrega a mãe e fala pra olhar as crianças e tipo que ele está se despedindo. Ele está se despedindo dos pais porque ele ia fazer uma besteira. Então ele volta pra casa. Quando ele volta pra casa, ele simplesmente pega sua arma. Ele tinha uma arma. Ele pega a arma e atira na mulher dele. Ele atira até ele ver que ela realmente morreu e tudo, porque ele viu que aquilo ali era uma maldição terrível. E ele pega e também se mata. É isso. Então João viu que aqueles vultos que ele estava vendo ou era da falecida ou era do cara. E aí ele fica muito assustado com isso. Ele fica perplexo com a situação, né? Então ele vai em busca. No dia seguinte ele vai em busca de vizinhos e tal pra contar, porque ninguém contou a história pra ele. E muitos dizem que realmente ele matou a mulher e tal, etc. Ninguém sabe o motivo. E é isso. E queriam vender a casa, talvez por conta disso, só que ninguém comprava. Até que João apareceu e comprou a casa, não é verdade? Então João ficou muito preocupado porque ele falou pra vizinhança o que ele estava vendendo daquela casa. E muitos vizinhos disseram que também via pela janela ou pela porta, e escutava algumas vezes a mulher, no caso, não o homem, mas sim a mulher andando, passos e tal. E vultos da mulher. E João fica muito perturbado com isso. Ele não consegue ficar na casa, ele sempre pede pra ficar na casa de uma amiga, etc. Então ele chega um momento que ele vai sair da casa. Ele não consegue vender a casa, também não consegue alugar pra ninguém. E ele não sabe muito, porque ele pegou todo o dinheiro, todo o investimento dele e deu naquela casa. Até porque, né, ele ia morar de aluguel e a casa estava um preço que dava pra ele pagar. Então ele não tinha pra onde ir. Ele ficou até mais um tempo nessa casa, mas ele sempre ouvia, e cada dia que passava piorava. Ele ouvia grito, tipo, da mulher pedindo socorro, ou de alguém conversando pela casa, conversando com uma outra voz, sabe? E às vezes ele escutava uma voz masculina, uma voz feminina, e ele ficava perturbado. Ele só falava que ele colocava um fone de ouvido na cabeça, deitava, embrulhava-se dos pés à cabeça, e não ficava ali até o dia amanhecer. Às vezes ele nem conseguia dormir, com medo, e às vezes parecia que alguém tinha que tava empurrando a cama, balançando, puxando o lençol. Ele, enfim, até que ele conseguiu um dinheirinho, e esse dinheiro que ele conseguiu foi pra arrumar uma casa alugada e se mudar pra lá imediatamente. Ele tentou vender a casa, colocou o preço da casa bem mais abaixo do que ele comprou pra ver se vendia, e não conseguiu ser vendida, né? Ele não conseguiu. Até que ele teve uma brilhante ideia de como era uma casa, não era apartamento nem nada. Ele teve uma brilhante ideia de destruir a casa, talvez vender o terreno seria melhor. Só que toda vez que ele tentava ir destruir essa casa, não dava muito certo, acontecia alguma coisa. A máquina quebrava, o pedreiro passava mal, sabe? Sempre acontecia alguma coisa e a casa nunca conseguia ser demolida mesmo, né? Não conseguia. E aí a casa ficou lá, ninguém nunca mais comprou essa casa. João ficou sendo o proprietário da casa, porque todo mundo já sabia das histórias e tudo. Ele alugou uma outra casa, ficou trabalhando, enfim. Nem quis saber da casa, nem foi lá ver o que aconteceu. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Mande aqui a sua história, seja real ou fictícia, né? Sua história de terror. Eu vou ter o maior prazer de contar. E vou deixar meu e-mail aqui embaixo pra você mandar a sua história. Então curte, comenta, tá? Que eu vou contar muita história aqui pra vocês. Um beijo e até a próxima, meus amores!